Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula aqui do nosso programa. Vou ser analista do MMA agora, já reformulado, né, no pós-edital aí, para a gente tratar especificamente daqueles conteúdos que estão previstos lá no edital, tá? Então a gente deu uma reconfigurada aí no nosso programa. A gente vai aqui agora nessas aulas, nesses nossos encontros aqui no YouTube, nós vamos trabalhar conteúdos, tá? Pelo menos começar a trabalhar alguns conteúdos que estão previstos lá no edital e a gente não vai focar tanto ali em questões, tá? Então aqui a gente vai fazer aquele mix, trabalha um pouco de conteúdo e parte para questões, beleza? Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, isso é importante para impulsionar esse tipo de projeto aqui para vocês, tá? Lembrando que a gente tem esses encontros aqui semanalmente, a partir de agora nós vamos começar a tratar dos assuntos que estão lá no seu edital, como eu já te falei, focado sempre aqui, né, nos temas que vão cair, tentando trazer um conteúdo aí básico, específico do que tá lá e um pouco de exercício para a gente entender como que a Sebrasp cobra essas coisas, né? Como que isso pode cair na sua prova lá do dia 21 de janeiro, beleza? Então, se você não tá inscrito aí, se inscreve, dá like nesse vídeo, é importante pra gente. Temos também um grupo de WhatsApp, que o link tá aqui na descrição do vídeo. Esse grupo de WhatsApp ele é específico para assuntos do Ministério do Meio Ambiente, do concurso, tá? Então, legal vocês estarem em contato aí, tirar dúvidas, enfim, né? Falar qualquer coisa que esteja relacionada com o concurso do Ministério do Meio Ambiente, tem a gente tem também lá esse grupo no WhatsApp, tá bom? Para vocês participarem. Bom, então, sem mais delongas, nosso tema de hoje a gente vai começar então falando sobre a estratégia nacional para espécies exóticas invasoras, tá? No edital passado, a estratégia nacional ela não veio, né, como um tema específico, e aí nesse edital ela veio ali, né, discriminado como um tema específico. A gente viu no edital passado essa parte de estratégia nacional, nós vimos junto com a parte de espécies em extinção, né, fauna em extinção, alguma coisa nesse sentido, tá? Se você tiver interesse aí, me segue lá no Instagram, a partir de agora, especialmente no pós-edital, vou colocar bastante coisas lá para vocês poderem acompanhar, poderem estudar, né, algum tipo de revisão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, já também se inscreve lá, né, no Instagram para a gente poder, então, fazer compartilhar aí sobre esses temas que vão cair no Ministério do Meio Ambiente. Bom, vamos lá então, né? Quero começar aqui com vocês falando sobre esses temas, né, esses conceitos, que são conceitos básicos para a gente conseguir entender ali o que é essa tal dessa estratégia nacional para espécies exóticas invasoras, tá? Então, a gente precisa primeiro entender o que é uma espécie, né, o que a gente considera como uma espécie nativa. Professora, o que é, então, espécie nativa? Espécie nativa é qualquer espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior que ocorre, olha aqui, ó, dentro da sua área de distribuição natural, tá? Seja na área que ela tá hoje, ou seja na área em que ela já esteve um dia, incluindo a área que pode alcançar e ocupar através de seus sistemas naturais de dispersão. Então, isso aqui é uma definição que é dado lá, né, pela Convenção sobre Diversidade Biológica, e a gente tem que prestar atenção, então, nessas características, tá? O que é nativo, então, ocorre dentro, vou colocar ali de outra cor, então, ó, dentro da sua área de distribuição natural. Isso é uma espécie nativa, tá dentro da sua área de distribuição natural, tá?
Beleza, se então a nativa está dentro da área de distribuição natural, o que eu vou considerar como espécie exótica, professora? O que a gente acha que é espécie exótica? Espécie exótica, então, vai ser qualquer espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior que ocorre aonde? Fora da sua área de distribuição natural, seja atual, seja no passado, tá? Então, tá acontecendo fora da sua área de distribuição natural, é uma espécie invasora. E isso vai incluir, gente, qualquer parte, como, por exemplo, gametas, sementes, ovos ou propágulos, parte o quê? Que possam sobreviver e subsequentemente reproduzir-se, tá? Então, às vezes eu não trouxe um indivíduo em si, mas eu tenho uma semente. Essa semente, em condições ideais, ela vai fazer o quê? Se germinar e se desenvolver, alguma coisa nesse sentido. Então, presta atenção aqui comigo. Quando eu falo em espécie exótica, eu estou falando em espécie que está fora da área de distribuição natural, tá? Então, destaca isso daí. Beleza, a gente tem aqui ainda um outro conceito. Qual que é esse outro conceito? É quando a gente está falando de espécie exótica invasora. Quando eu considero uma espécie como exótica invasora, professora? A espécie vai ser exótica invasora quando? Primeiro, ela foi exótica. Quando que a espécie é exótica? Quando ela acontece fora da sua área de distribuição natural, tá? E cuja introdução, quer dizer, depois que eu coloquei essa espécie ali fora da sua área natural, a dispersão que ela tem vai ameaçar a diversidade biológica, tá? Então, basicamente, essas espécies invasoras, elas vão encontrar ali condições muito adequadas, condições favoráveis, tá? Para poder, então aqui, ó, são condições favoráveis para sobreviver. E se dispersar. E aí, uma vez que elas fazem isso, elas tomam conta do ambiente, por isso que a gente chama de espécie invasora. Lembrando, gente, que as espécies invasoras, elas estão aqui, então, entre as principais causas de perda direta de biodiversidade e de extinção de espécies. Isso é muito importante, tá? Então, quer dizer, quando a gente introduz uma espécie e essa espécie se torna, então, invasora, ela vai ameaçar a biodiversidade daquele local, tá? E aí eu posso ter tanto uma extinção de espécies nativas, quanto a perda de biodiversidade de forma geral, tá bom? E essa introdução de espécies invasoras, ela tem um efeito sinérgico. O que é isso? Ela age, então, em sinergia junto com outros fatores que são importantes, como, por exemplo, quando eu falo que alguma coisa age em sinergia, a gente está falando que age junto. O que eu quero dizer aqui? Olha, um grande fator de perda de biodiversidade é o quê? Mudança climática. A mudança climática, ela pode tanto favorecer a espécie exótica invasora, quanto desfavorecer a espécie nativa. Então, além de eu já ter a espécie exótica invasora, eu ainda tenho uma condição ambiental climática que desfavorece a sobrevivência e a competição da espécie nativa. Então, aqui a gente tem uma desvantagem, a gente tem um problema e um fator atuando em sinergia. Exótica invasora já é um problema, com mudança climática isso potencializa. Poluição, a mesma coisa. Então, tem um ambiente que está poluído, tá? Essa poluição, ela pode afetar negativamente a espécie nativa e pode favorecer a espécie exótica invasora. Por quê? Ela pode não ser tão vulnerável a essa poluição. Então, atua em sinergia, entendeu aí? Mas é bom você lembrar que
A ocorrência de espécies exóticas invasoras em ambientes naturais é uma das principais causas diretas de perda de biodiversidade e de extinção de espécie, tá bom? Vamos continuando aqui. Bom, aí a gente tem esse documento, tá? Isso aqui é um documento oficial, Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, faz parte de um programa, então, do governo, para a gente entender como lidar com dessas espécies exóticas invasoras, tá? E aí, como um documento, gente, aqui eu vou tratar esse documento, vocês vão ver, da mesma forma como eu costumo falar para vocês trabalharem a legislação. Na legislação, a gente tem aqueles componentes que são os mais importantes lá que eu falo para você ter atenção, que é o quê? O que é objetivo, o que é princípio, o que são instrumentos, aqui é a mesma coisa, tá? A gente tem uma estrutura muito bem definida, que fala dos objetivos dessa estratégia, que traz instrumentos para a aplicação dessa estratégia, e a estratégia em si é dividida em componentes, diferentes componentes. Então, a sua atenção aqui tem que ser para isso, tá? Qual que é o objetivo da estratégia? Quais são os instrumentos dessa estratégia? Quais são os componentes dessa estratégia? E dentro de cada um desses fatores, vocês vão ver que a gente ainda tem subdivisões. Cada componente tem um objetivo específico, tem uma ferramenta específica. Então, é importante ter atenção a isso, beleza? Então, bora lá, vamos continuar aqui então. Estamos falando de objetivo. Qual que é o objetivo, então, da Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras? Ora, se eu estou falando de espécie exótica invasora, a minha estratégia vai ser orientar a implementação de quê? De medidas para a gente evitar introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras, tá aqui, ó, tá? Espécies exóticas invasoras e mais o quê? Reduzir o impacto que essas espécies que já existem aqui têm sobre a diversidade biológica brasileira, tá bom? Então, e aí aqui tem outra coisa, né? Controlar ou erradicar espécies exóticas invasoras. Então, o que eu tenho que destacar aqui, professora, desse objetivo? Bom, primeiro é evitar a introdução, tá? E a dispersão de espécies exóticas. Então, primeiro a gente vai evitar. Isso aqui é a prioridade, evitar, tá? Segundo, a gente vai reduzir impacto daquelas espécies que já ocorrem aqui, certo? Terceiro, nós vamos controlar e erradicar a ocorrência dessas espécies que já estão aqui, tá bom? Então, são essas aqui as palavrinhas-chave: evitar a introdução e a dispersão, reduzir impactos e controlar ou erradicar as espécies exóticas invasoras que estão no território, tá bom? Qual que é a abrangência desse documento, dessa estratégia, dessas medidas? A abrangência desse documento, quando ele foi promulgado lá em 2018, era de 12 anos. Por quê? Porque a ideia é que a gente tenha um horizonte de aplicação dessas medidas até 2030, tá? Então, lembrando lá, né, que esse documento foi promulgado lá, então, em 2018, e cada um dos componentes tem ali, então, né, metas específicas para tempos específicos. Então, a nossa meta é que até 2030, todos os objetivos aqui dos componentes tenham sido alcançados, tá? Para fazer o que, então? Ficou até meio repetitivo aqui, ó. Primeiro, focar aonde? Em espécies exóticas invasoras que ameaçam ou impactam a diversidade biológica, tá? Segundo, em espécies que têm risco de introdução no país. Por onde? Por fronteira, pelo oceano ou pela chegada de vetores via dispersão importante do comércio, transporte ou turismo. Então, aqui a gente trabalha com
espécies que ameaçam, aqui a gente trabalha com espécies que possam vir a ameaçar, e aqui a gente está trabalhando também com espécies que, além de ameaçar a diversidade biológica, que possam causar prejuízos econômicos e à saúde. Não dá para a estratégia nacional ignorar isso daqui, tá? Eu acho que esse aqui é um ponto que pode vir na Sebrasp para te confundir. Você pensa assim, estratégia nacional para controle ali de espécie exótica invasora, tá focada em quê? Lógico que tá focada em biodiversidade, mas é só? Não, tá? Existe aqui uma preocupação real com espécies que possam trazer prejuízos econômicos e prejuízos para a saúde, tá bom? Bora, vamos continuar. Tem instrumento, professora? Tem, a gente tem alguns instrumentos nessa estratégia. Quais são eles? Primeiro instrumento aqui são os planos. Plano de quê? De prevenção, erradicação, controle e monitoramento de espécie exótica, tá? Então, são planos, são documentos que me mostram como prevenir, como erradicar, como controlar e como monitorar, tá? Então, esses planos são instrumentos de gestão participativa e articulada, quer dizer, envolvendo todo mundo que pode envolver e todo mundo que está diretamente relacionado com essa introdução de espécies exóticas. Tem o objetivo, esses planos têm que ter um objetivo definido em escala temporal, tá? Então, como a gente tem uma abrangência definida para a estratégia, os planos que compõem essa estratégia também tem que ter essa definição temporal, tá? O foco, então, é em espécies individuais, mas pode ser também grupos de espécies. Pode ser um corte geográfico. O que é um corte geográfico? Um lugar, tá? É só um lugar onde aquela espécie está se comportando como invasora. E pode também focar em vetores de dispersão, não na espécie em si, mas em como ela pode ser dispersa, tá? E uma outra característica dos planos, né, de prevenção é que eles também podem focar em espécies que têm risco de introdução, quer dizer, não acontece ainda aqui no Brasil, não tem, mas tem risco de chegar, ou aquelas que já estão aqui, tá? Então, quer dizer, tá aqui no Brasil, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Então, os planos, eles são muito importantes aqui para a gente conseguir entender e sistematizar essas ações. Outro instrumento importante é o quê? Sistema de detecção precoce e resposta rápida. O que é esse instrumento aqui? Esse instrumento, ele visa, então, criar um sistema que vai monitorar áreas de interesse ou espécies, né, pontualmente, com uma rede de colaboradores. Então, se eu sei um local ali onde essa espécie está se comportando como invasora, eu vou ter um sistema para monitorar. Se essa espécie está distribuída em vários lugares, eu preciso ter um sistema para monitorar essa espécie nos vários lugares, tá? E uma outra característica desse instrumento de sistema de detecção precoce e resposta rápida é que a aplicação das medidas que vão ser usadas ali para erradicação ou para o controle dessas espécies exóticas, elas têm que ser executadas com rapidez. O próprio nome já está falando, resposta rápida. Por quê? Quanto antes a gente agir aqui, antes a gente evita o estabelecimento ou a invasão dessas espécies em um determinado local, tá? Então, a resposta rápida aqui é muito importante nesse sentido, tá? Da gente evitar, então, que as espécies se estabeleçam ali naquele determinado local. Bom, temos outro instrumento, professora? Temos um outro instrumento super importante chamado de análise de risco. O próprio nome já está falando, né? O que esse instrumento traz? Ele traz ferramentas para a gente detectar a probabilidade de introdução, qual é o estabelecimento, probabilidade de estabelecimento e a probabilidade de invasão
de uma espécie exótica, tá? Além de detectar lá qual que é a magnitude das consequências que essa invasão pode trazer. Como que essa análise de risco é feita? Essa análise de risco é feita a partir de uma base científica, usando dados científicos, tá? E aí, pela análise de risco, a gente consegue identificar medidas que vão ser implementadas para reduzir ou para gerenciar os riscos que a introdução possa trazer. Aqui considerando inclusive as questões socioeconômicas e culturais da introdução dessa espécie, tá bom? E aí a gente tem aqui então o procedimento completo para análise de risco. Qual que é o procedimento completo? Primeiro, identificar os perigos. Então, primeiro, a gente identifica o que é um risco. Segundo, faz a avaliação. O que é essa avaliação? Qual que é a probabilidade de introdução? Qual que é a probabilidade de estabelecimento? Qual que é a probabilidade de invasão? E qual que seria a magnitude das consequências? Terceiro, a caracterização. Como é essa espécie? Qual que é o estilo de vida? Como que ela quais são os nichos que ela ocupa e assim por diante, tá? Terceiro, a gestão. Então, como a gente consegue fazer a gestão da introdução dessa espécie caso ela ocorra? E quarto, a comunicação dos riscos. Então, existe risco de introdução? Existe algum risco de consequência de introdução? Isso tem que ser comunicado. Então, esse aqui é o procedimento, né? O passo a passo aqui que a gente tem que fazer para análise de risco, tá bom? E o último instrumento que a gente tem aqui na estratégia é o instrumento de base de dados. Então, o que é um instrumento de base de dados? Bom, é um sistema que vai ter todos os dados que a gente tem relacionados a espécies exóticas e invasoras, né? Então, é um sistema integrado e de acesso amplo, tá? Nesse sistema a gente tem o quê? Dados de ocorrência, todas as informações pertinentes sobre espécies exóticas invasoras no país. Quais são as informações aqui que são importantes da gente ter nessa base de dados? São as características de cada espécie, os impactos que ela causa, os métodos e as experiências de manejo dessa espécie, os dados espaciais e outros que sejam pertinentes, tá? Então, é tudo que tem a ver aí com a ocorrência dessa espécie. Bom, então, findo aqui os instrumentos, a gente começa agora, a gente já viu como que o Brasil pretende controlar espécies invasoras no seu território a partir de todos esses instrumentos, criando um plano, tendo um sistema de monitoramento de resposta rápida, fazendo uma avaliação de risco e tendo uma base de dados. É assim, tá? A partir de agora, a gente vai ver quais são os componentes, tá? Então, essa estratégia é dividida em vários componentes. Cada componente tem um objetivo específico, ou vários objetivos, né? Tem um foco específico. Então, a gente vai começar, a partir de agora, a trabalhar, então, com esses componentes, tá bom? Antes da gente trabalhar nos componentes, quero só te falar mais uma coisa aqui, ó. Essa estratégia nacional de espécie exótica, ela tem uma estruturação, uma estrutura aqui institucional, né? Então, como coordenação, quem coordena essa estratégia é o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, onde aí a gente está querendo trabalhar, então, né, no caso, e o MMA conta com a cooperação de outros órgãos ambientais, tá? Especialmente aqui IBAMA e ICMBio, que são órgãos, então, fiscalizadores e alguns órgãos estaduais. E quem que executa, professora, essa estratégia? Quem que executa essas ações que estão previstas? Os órgãos do governo, lógico, as instituições de ensino e pesquisa, que tem um papel super importante aqui, um componente exclusivo sobre elas, e as organizações da sociedade civil, tá? Então, na prática, todo mundo, né? Todo mundo executa aí a estratégia, as estratégias nacionais para controle de espécies exóticas e invasoras. Agora sim, falando dos componentes. Então, a estratégia nacional, ela é dividida aqui em 6 componentes. Um componente que fala de estruturação, né, de legislação e estrutura, então,
interna, articulação. Um segundo componente que fala da prevenção, detecção precoce e resposta rápida. Um terceiro componente que vai falar da erradicação, controle e mitigação de impacto. Um componente só para pesquisa científica, um componente de capacitação técnica e um componente de comunicação. E a gente, lógico, vai estudar cada um desses componentes, tá bom? Vamos começar aqui pelo primeiro componente, que é o componente estrutural, vamos dizer assim, né? Que fala de legislação, articulação intersetorial e a cooperação internacional. Então, esse componente ele vai ser dividido em vários objetivos. Obviamente, gente, vocês estão vendo que tem 3 coisas diferentes aqui, né? 1, 2, 3. Então, os objetivos, eles também vão estar meio que divididos nessas 3 coisas que estão previstas aí, tá? Vamos falar aqui do primeiro objetivo, então. O que é o primeiro objetivo quando a gente fala aqui em legislação, articulação e cooperação? Primeiro, vai ser revisar, desenvolver e consolidar a base legal. Então, o primeiro objetivo tem a ver com legislação, aquilo que a gente mostrou ali em cima, né? Então, o primeiro objetivo aqui tem a ver com legislação, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que tem, eu preciso desenvolver o que está faltando, eu preciso consolidar aquilo que ainda não está consolidado. É isso, tá? Para viabilizar a execução de medidas de prevenção, controle, mitigação de impactos de espécies exóticas invasoras e de invasões biológicas na biodiversidade brasileira, tá? Qual que é a contextualização desse componente? Bom, a gente sabe que existe aqui um conjunto legal no Brasil, mas que ele nem sempre é eficiente ou organizado, tá? Então, a ideia aqui é revisar, atualizar e ampliar esse sistema legal, tá bom? E uma outra contextualização é que a ideia da estratégia é que as novas normas viabilizem justamente esse controle de espécies exóticas invasoras, mitigando os impactos, prevenindo a entrada de novas espécies, fazendo uma detecção precoce, fazendo a erradicação, o controle dessas espécies exóticas que possam ameaçar a biodiversidade. Então, esse é o contexto, tá? Quais são as linhas de ação para esse primeiro objetivo, que é a parte de legislação? Primeira linha de ação é identificar lacunas, o que falta na legislação existente e a necessidade de criar instrumentos aqui para políticas e marcos legais estaduais e municipais. E a segunda linha de ação, então, é editar políticas e normas complementares àquilo que já existe. E aí, aqui a gente tem os indicadores de resultado. Lembra que eu te falei que a nossa abrangência aqui é de 12 anos, né? São 12 anos. Quer dizer que essa política vai até 2030, certo? Então, a gente tem aqui algumas metas desse primeiro objetivo. Até 3 anos da estratégia, o que a gente prevê? Que essas lacunas e essas necessidades ali de legislação nacional tenham sido identificadas e que a gente tenha, então, ali normas prioritárias já elaboradas, aprovadas ou em trâmite de aprovação, tá? Então, a ideia aqui eu identifiquei lacunas e eu já comecei a elaborar normas, tá? Em 6 anos, o que a gente espera? Que todas essas normas prioritárias tenham sido aprovadas. E em 12 anos, né, o que a gente espera? Que um conjunto de normas legais e políticas tenha sido já suficiente para viabilizar a execução de medidas de prevenção, de controle e de mitigação de impacto de espécies exóticas invasoras e invasões biológicas no país, tá? Então, que a gente já tenha um aporte legal para isso, beleza? Então, o primeiro objetivo do componente 1 é um objetivo relacionado à legislação. Bom, segundo componente, então, o segundo objetivo ainda falando do componente 1, é um objetivo que está relacionado com o quê? Está relacionado, então, com
estabelecer essa cooperação entre os setores do governo, a articulação intersetorial, tá? É isso aqui que ele está falando. Então, é uma cooperação entre os setores do governo, entre ONGs, entre instituições de ensino e pesquisa e entre o setor privado, tá? Para implementar essa estratégia. Quer dizer, todos os atores aqui que possam estar envolvidos em alguma ação em relação a espécies, atores nacionais. Lembrando que isso aqui é uma articulação nacional, tá bom? Então, a gente tem aqui, né? A gente estava falando aqui tem uma coisa, aqui tem duas coisas, aqui tem três coisas. Essa articulação está relacionada com esse objetivo 2 ali. Qual que é a contextualização desse objetivo? Olha, a gente sabe que para implementar essa estratégia, para implementar normas e critérios, a gente precisa, então, ter essa articulação, tá? Então, implementar normas e critérios demanda ali essa articulação, tá? Outra coisa, o alcance da estratégia, ela se estende além dos órgãos ambientais e envolve setores de educação, de pesquisa, de saúde, de produção. Por isso, a gente tem que ter essa articulação, tá? Linha de ação desse objetivo 2 é definir prioridades para o estabelecimento de uma cooperação em nível nacional. E uma outra linha de ação é estabelecer parcerias visando a implementação de medidas de prevenção, controle e mitigação dos impactos na biodiversidade. Pensando, então, naquele horizonte de abrangência, em 3 anos, a ideia é que a gente já tem esses instrumentos prioritários identificados e estabelecidos para ações conjuntas entre o setor ambiental e setores prioritários. Em 6 anos, o que a gente espera? Que novos instrumentos sejam estabelecidos para ações conjuntas entre esses setores, ambiental e os outros setores, e que a gente tenha ações contínuas em implementação. Parou aqui a apresentação, voltando. E que a gente tenha, então, implementações contínuas aqui, ações contínuas em implementação, tá? Então, é isso. Aqui a gente tem novos instrumentos e ações contínuas em implementação. E em 12 anos, o que a gente espera? Que as ações conjuntas e as ações contínuas estejam ali, então, em implementação, tá bom? É isso daí que a gente espera. Então, a ideia aqui é essa articulação entre governo, iniciativa privada, entre os setores de pesquisa, é isso que é o objetivo aqui desse componente 1, tá? Fazer essa articulação, essas cooperações entre os diferentes setores. Bom, bora lá então. Tem um objetivo 3, professora? Tem um objetivo 3. E esse objetivo 3, ele vai estar aqui relacionado, então, com aquela cooperação internacional que a gente tinha visto ali, né? Então, existe aqui, né, uma prerrogativa de cooperação internacional e o objetivo 3 fala justamente disso. Estabelecer essa cooperação internacional em casos em que tenha risco de introdução de espécies exóticas invasoras. Qual que é o contexto de estudo? A gente precisa entender que algumas ações conjuntas relacionadas a espécies exóticas, principalmente nas fronteiras, ameaçam a diversidade do país, né? Pode trazer, então, essa chegada de espécie exótica no país. As vias de dispersão dessa espécie exótica pode ser tanto pela fronteira em si, como pelo comércio entre países. E aí a gente precisa ter medidas de prevenção e controle estabelecidas em conjunto com outros países que vão ser mais eficientes para evitar, então, essa invasão, né? Quais são as nossas linhas de ação aqui? Avaliar as prioridades para articulação com os órgãos ambientais, os órgãos governamentais competentes, visando estabelecer a cooperação em nível internacional, procedimentos e ações conjuntas para que a gente tenha prevenção, controle e mitigação de impacto aqui, compartilhamento de informações e o desenvolvimento de normas legais e políticas. Então, com 3 anos aqui de ação,
a gente pretende ter o levantamento de acordos, metas e compromissos que já existem e ver oportunidades de novos acordos relacionados a essas espécies aí exóticas invasoras. Com 6 anos, o que a gente pretende? A gente pretende que as medidas já tenham sido implantadas em consonância com aqueles acordos que já tinham sido firmados. E em 12 anos, o que a gente espera? Que novos acordos tenham sido estabelecidos para prevenir essa entrada de espécies exóticas por aqui, tá? Então, resumindo, gente, esse primeiro componente aqui, ele fala sobre legislação, ele fala sobre articulação intersetorial e ele fala sobre cooperação internacional dividido em 3 objetivos. O primeiro objetivo é revisar e desenvolver e consolidar uma base legal para o Brasil. O segundo objetivo me fala de quê? Estabelecer cooperação entre os setores do governo, ONGs, instituições de pesquisa e o setor privado. E o terceiro objetivo fala de estabelecer essa cooperação internacional, beleza? Bom, agora a gente vai então praticar de tudo que a gente viu até agora, como que isso pode cair para vocês lá na prova da Sebrasp. Lembrando que esse tema específico para a estrutura da estratégia nacional para espécies exóticas invasoras, a Sebrasp nunca cobrou desta forma. Então, eu trouxe aqui para vocês possibilidades, como que eu acho que a Sebrasp pode cobrar isso daí de vocês, tá? Então, vamos lá aqui, ó, questões, vozes da minha cabeça totalmente, tá bom, gente? Isso aqui é uma aposta, uma tentativa de hackear sua banca aí, mais ou menos nesse sentido, tá? O que a gente acha que pode cair aqui, então? Então, a banca aqui sou eu mesma, tá? E a gente espera que caia na sua prova lá do dia 21 de janeiro. Algumas espécies representam, olha aqui, ficou até feio, né? Porque elas representam risco para a biodiversidade brasileira e demandam um manejo específico. A Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, aprovada por meio da Resolução CONABIO 7, de 29 de maio de 2018, tem como foco o manejo e as ações para o controle de espécies que ameaçam a diversidade biológica do país. Sobre esse tema, julgue os itens a seguir. Um táxon de hierarquia inferior, cuja ocorrência compreende a distribuição histórica e atual, com uma ampla capacidade de dispersão autóctone, é classificado como espécie exótica invasora. E aí, o que você me fala? Põe aí já no chat pra gente, o que você responderia dessa questão? Tá certa? Não tá? Questão tá errada, tá, gente? Fiz questão de trazer um monte de termo difícil aqui, porque isso é uma característica Sebrasp, tá bom? Sebrasp adora termos difíceis, adora te confundir em algumas coisas aí, tá? O que tá errado aqui? Olha, quando eu falo que um táxon, presta atenção, um táxon de hierarquia inferior, lá na nossa definição a gente falou que pode ser uma espécie, pode ser uma subespécie ou pode ser um táxon de hierarquia inferior. É só isso aqui que ele tá falando. Então, a gente tá aqui nessa categoria, tá? Cuja ocorrência compreende a distribuição histórica e atual. Eu tô falando o quê? Tô falando de uma distribuição natural. Só não usei o nome, mas é uma distribuição natural, tá? Só não usei o nome natural, mas é uma distribuição natural. Com uma ampla capacidade de dispersão autóctone. O que é dispersão autóctone? Dispersão autóctone quer dizer que ele consegue se dispersar na área natural. Olha a confusão aqui, tá? O que a Sebrasp pode tentar te confundir? Falar assim, olha, tem uma ampla dispersão autóctone, pra você pensar, bom,
Então, uma ampla dispersão vai ser uma espécie exótica invasora. Não. Se é autóctone, é na sua área natural. Então, ela não é espécie exótica e aí ela não é também considerada como invasora, certo? É só isso aqui que está errado. Então, prestem atenção nesses peguinhas da Sebrasp. Sebrasp ama esse tipo de peguinha aí para vocês, tá bom? Bora lá, então, vamos continuar aqui. Mesma coisa aqui em cima, não vou ler de novo não, vou aqui para baixo, ó. Uma espécie introduzida em ambiente divergente daquele considerado original terá, consequentemente, ampla capacidade de dispersão, ameaçando a diversidade biológica local. O que você responderia aí? Vai, tô te esperando. Conversa aí comigo, me fala o que você responderia. Uai, professora, eu responderia errado. Tá certo? Aqui ele tá querendo que você entenda a diferença entre espécie exótica e... Opa! Vamos apagar aqui. Vai ficar mais bonitinho. Espécie exótica invasora. Tá? Espécie exótica é o quê? Não natural. Quer dizer, ela acontece num ambiente que não é o seu ambiente natural. Espécie exótica invasora também, professora. Não natural, tá? Só que com ampla facilidade, vou pôr aqui, de dispersão. Observem, nem toda espécie exótica é invasora. Nem toda espécie invasora é exótica, tá? Quando é exótica? Quando não acontece no ambiente natural. Quando é invasora? Quando tem ampla facilidade de dispersão. Se eu tenho essas duas coisas juntas, eu tenho espécie exótica invasora, tá? E aí aqui o que ele tá falando? Ele tá falando de uma espécie introduzida em ambiente divergente, quer dizer, o ambiente não natural, tá? Daquele considerado como original, e que tem ampla capacidade, consequentemente, tem ampla capacidade de dispersão. Ele tá falando que uma coisa é consequência da outra. E não é isso. Nem sempre uma espécie exótica é invasora, nem sempre uma espécie invasora é exótica, tá? Estejam atentos a isso. Mais uma. A ocorrência de espécies exóticas invasoras em ambientes naturais está entre as principais causas diretas de perda da biodiversidade e extinção de espécies, com efeitos negativos sinérgicos associados a mudanças climáticas, perda de hábitat e poluição. Super certo, né, gente? Estejam atentos a isso daqui, tá? Isso aqui é uma grande possibilidade de cair aí. A Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras tem como objetivo a implementação de medidas que impeçam a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas brasileiros. Isso é um objetivo? É. Com horizonte de planejamento de 10 anos. Valores redondos podem te confundir, né? Lembra lá, a gente tem aqui, já tá, né, no título. A Estratégia Nacional para Espécies Exóticas foi ali, então, aprovada numa resolução de 2018. Qual é o nosso horizonte aqui? Isso aqui tem que funcionar até 2030. Quantos anos que a gente tem aqui? 12 anos. É isso que tá errado. Só, tá? Só isso, professora, só. E a Sebrasp ama que seja só isso, tá bom? A análise de risco é um instrumento da estratégia para espécies exóticas invasoras. Para de ler aqui. É instrumento? A análise de risco é instrumento?
Sim, é instrumento. Que propõe a criação de um sistema de monitoramento de áreas de interesse por redes de colaboradores. E aí, a análise de risco é isso daqui? Cria um sistema de monitoramento? Não, né? Sistema de monitoramento aqui vai ser justamente o instrumento que se chama Sistema de Detecção Precoce e mudança rápida. Mudança não, resposta rápida, tá? Então, você precisa entender quais são os instrumentos e o que cada um deles tem, tá? Então, a gente tem o sistema de detecção precoce e análise e resposta rápida como um instrumento que vai ter esse sistema de monitoramento e de áreas de interesse por redes de colaboradores. E a gente tem a análise de risco, que vai trazer, então, a análise de probabilidade, de ocorrência, qual que seria a magnitude da consequência e assim por diante, tá? E aí lembra lá que a gente tem, inclusive, um procedimento completo, que é identificar perigo, avaliar, caracterizar, fazer gestão e depois a comunicação do risco, tá? Isso aí é importante que vocês estejam atentos a isso. Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras prevê ações de gestão participativa e articulada por meio dos planos de prevenção, erradicação, controle e monitoramento dessas espécies. Tá certíssimo? Presta atenção. Isso aqui, ó, é um instrumento. Isso aqui é um instrumento. Ele não tratou como instrumento, tá? Mas ele trouxe um instrumento, que na verdade são os planos, né? O plano é um instrumento. E dos objetivos desse plano é, então, essa gestão participativa, tá? Então, eu acho que a Sebrasp também pode trazer nesse sentido aí para vocês. Mais uma, tá acabando. Calma aí que tá acabando. A Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras é coordenada pelo MMA em cooperação com os órgãos ambientais federais e executada por órgãos governamentais, instituições de ensino e pesquisa e por organizações de sociedade civil. Perfect. Lembra aí quem coordena e quem executa, tá? Quem coordena é MMA em parceria, quem executa, todo mundo. Basicamente isso. A Estratégia Nacional de Espécies Exóticas Invasoras é organizada em 5 componentes. Sim. Primeiro, legislação, articulação intersetorial e internacional. Sim. Prevenção, detecção precoce e resposta rápida. Também. Erradicação, controle e mitigação de impactos. Outro. Pesquisa científica. Sim. E a capacitação técnica. Também. Tá certinho isso daqui, tá? Última, para a gente terminar, a elaboração e implementação de critérios de análise e gestão de risco de invasão biológica é um dos objetivos do componente 1 da Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras. Erradão, né, gente? O que você tem que lembrar aqui? O que o componente 1 fala? Ele fala de 3 coisas. Ele fala de lei. Ele fala de cooperação intersetorial e ele fala de cooperação internacional. Fala alguma coisa ali de critério de avaliação e gestão de risco? Não, então tá errado, tá bom? E com isso a gente encerra a nossa aula por aqui. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula, foquem aí nos estudos, tá? Força na peruca, faz aí o que tá dentro do seu possível. Qualquer dúvida, coloca pra gente lá no chat.
Os próximos módulos aqui, esse foi o primeiro módulo desse tema, os próximos módulos vão estar disponíveis para vocês lá na plataforma do Soma, beleza? Essa é a nossa primeira aula. A gente tem mais um módulo aí, pelo menos, dessa aula, que vai estar disponível para vocês em seguida, certo? Te vejo na semana que vem, bons estudos e até lá!